Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa sexta-feira, primeira semana de setembro. Vamos para começar falando sobre esse pregão de hoje, né? O pregão marcado por um volume menor em Petrobras. Petrobras voltando à casa dos R$ 30 novamente, 30,59, 1% de queda, cerca de 45 milhões, 46 milhões de reais de volume. Lembrando que dia 19 de setembro, né? Então aí coisa de 2 semanas à frente, coisa de 2 semanas nós teremos vencimento de opções. Então você que tem aí opções, opera opções, preste atenção, né? E você também que tem ações, é importante ficar de olho nos vencimentos de opções. Por quê, Felipe? Pelo seguinte, pelo fator de que no dia do vencimento ou dia antes, você tem uma oscilação maior nos papéis, tá? Grandes agentes do mercado encerrando posições, saindo de posição e tudo mais. Então, aqui é importante lembrar esse fator para o investidor, mesmo que você não tenha, né, exposição, mas faz preço aí no médio prazo no mercado e no curto prazo também. Banco do Brasil, forte alta hoje, 3,57, 40 milhões. Eu vou falar sobre o possível plano, né, aí do governo com relação a utilizar aquele crédito emergencial em relação também a dar uma baixa nessa inadimplência do agro no curto prazo, como que isso pode beneficiar o Banco do Brasil no curto prazo e também agora um plano de contingência caso ocorra sanções ou evitar que ocorra sanções pela questão do Bebê América, né, lá fora, Bebê Américas lá fora. Nós vamos falar sobre isso. Se eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Qual que é a minha visão, se é positivo ou negativo. ISA Brasil 23,17, também acima dos 23, mantendo uma certa resiliência no papel, sem deixar o papel voltar lá aos 22, 22,15, 22,50. Caixa de Seguridade, essa daqui veio de novo abaixo dos 14 e agora já voltou acima dos 14 de novo. Então, para quem está deixando passar, né? Para quem está deixando passar abaixo dos 14 aí, depois não dá para se arrepender lá no pós-dividendos, ou tem que esperar o pós-dividendos lá após novembro, né? Aí sim para novos aportes maiores, tá? Irani 8,30, então foi aprovado ontem, se eu não me engano foi ontem, a política de investimentos contínuo, né, no projeto Gaia, e Vale no 56, eu vou falar sobre Vale, então um tempinho que eu não falo aqui, eu vou falar em específico com atualizações, tá? Vamos começar atualizando sobre Banco do Brasil, a questão do pacote do governo, né? Vai acalmar a inadimplência, então o foco do governo no novo crédito extraordinário é basicamente aí para é, ter um certo um fôlego para os pequenos agricultores, tá? O Banco do Brasil fechou hoje nos 21,15, 3,57% de alta hoje. Aqui, né? Lula anuncia pacote de alívio da dívida de 2,2 bilhões de dólares, aliás, o que daria aí algo em torno de um pouco mais de 10 bilhões, aproximadamente 12 bilhões, a depender da cotação que você pegar isso daqui. A questão aqui é que esse foco em 100 mil produtores, né, ou 100 mil pequenos produtores, o Banco do Brasil tem cerca de 20 mil pequenos produtores aí inadimplentes, dados do próprio Banco do Brasil, da diretoria do banco, e a questão aqui, né, houve alta, né, também dos insumos desde 2022, houve questões climáticas lá no ano passado, né, fora essa questão agora dos Estados Unidos, essa crise, essa pequena crise, né, que ocorreu institucional, tá? A questão aqui é que eu acredito que é um fator positivo, tá? Ao menos no curto prazo, esse teor, né, aqui de ajuda emergencial, de crédito emergencial extraordinário, ele pode fazer com que o produtor entre caixa em dinheiro para o produtor, e isso para mim já começa a fazer preço lá, quem sabe, no primeiro trimestre de 2026, né? Ou seja, as coisas acontecem agora e começa a fazer preço depois, tá? Então, essa é a minha avaliação aqui em primeiro plano, eu posso ir atualizando sobre essas informações futuramente. Aqui um outro fator que eu vinha questionando aqui, inclusive no último vídeo eu falei o porquê que eu tinha congelado, né, praticamente aí colocado em quarentena Banco do Brasil sem fazer novos aportes, pela questão, né, da falta de uma ação, um plano, né, caso acontecesse alguma sanção ou que está por vir contra os bancos brasileiros. Não é só o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil tem aí uma forte exposição, né? Você vê aí que 20%
das transações do banco passa ali por dólar e tudo mais, fora a imagem fica muito ruim. E aqui, né, o plano de contingência parece que passa pela questão de ter, né, uma consultoria jurídica internacional, isso é o básico, e também pela questão da transferência, né, de transações em dólares para países fora dos Estados Unidos, tá? Não fica muito bem claro como que isso funcionaria, mas pelo que parece, né, o Banco do Brasil ele não atua só nos Estados Unidos, ele atua mais de 20 países no mundo, então ele pegaria, né, essas transações e faria também em outros países, tá? Ou parte desse negócio, né, dele hoje focado nos Estados Unidos, fortemente nos Estados Unidos, ele também tentaria ali ter um outro foco nos outros países. É o que me parece num primeiro plano aí em relação a isso, tá? Então, hoje, as transações internacionais do Banco do Brasil, né, em dólar, é 34% da sua base, tá? É importante lembrar isso. Para mim, parecem ter começado a fazer alguma coisa, tá? Não quer dizer que fizeram ainda, tá? Então vamos acompanhando. Ontem, na verdade, nós tivemos também o Banco Central recusando a compra do Banco BRB em relação ao Banco Master, né? Isso para mim é um fator positivo, porque por mais que o Banco Central negue até o último minuto que isso não poderia desencarrilhar lá no FGC, no sistema financeiro, nós sabemos que sim, estamos no Brasil, isso poderia sim, tá? Era uma hipótese sim, até depender dos títulos podres, né, que o Banco Master teria, e isso poderia também aumentar o risco jurídico no segmento financeiro. Então, uma boa notícia em meio ao caos, né? Agora, vamos atualizar sobre a Vale, 56,22, 0,92. Aqui, né? Ontem nós tivemos, digamos assim, uma claridade, uma clareza na política de dividendos da Vale. Eu vou falar logo, eu vou direto nas diretrizes dos dividendos, tá? Então, o primeiro ponto aqui que foi aprovado. O valor mínimo da remuneração anual equivale a 30% do valor correspondente ao EBITDA ajustado, ou geração de caixa ajustado, né? Reduzido do investimento corrente, valor mínimo, tá? Então, aqui é o primeiro fator com relação a dividendo para remuneração aos acionistas. Aqui o segundo fator, o valor mínimo é composto por duas parcelas semestrais, ou seja, dividendos da Vale claramente passam a ser, ou já eram, né, mas fica aqui com a diretriz bem estabelecida, com de maneira pagas trimestrais, né, periodicidade trimestral, primeiro e segundo semestre, tá? Sendo a primeira parcela em setembro, tá, do ano corrente, e a segunda parcela em março do ano subsequente. Ou seja, próximo anúncio de dividendo da Vale fica bem claro, irá acontecer provavelmente lá em março, tá? Aqui o terceiro ponto, as parcelas são apuradas na demonstração financeira do primeiro semestre para a parcela de setembro e na demonstração financeira do segundo semestre para a parcela de março, que é lá onde fecha, né, o ano anterior ou o ano conjunto, né, no total. Então, aqui por último, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre remuneração adicional aos acionistas via distribuição de dividendos extraordinários. Isso daqui deve acontecer muito em um momento de alta da commodity de minério de ferro ou também de cobre ou de outros fatores extraordinários em Vale. Gostei, tá? Por quê? Porque deixa bem claro. Então, até para você tomar uma decisão sobre uma empresa ou não, é importante você ter ali as diretrizes que aquela empresa segue, tá? Agora, aqui sobre a recomendação do JP Morgan, vamos resumir essa recomendação. A recomendação de compra já foi mantida, né, pela confiança operacional, só que o preço-alvo foi cortado dos 92 para os 85. Então, ali um leve corte, tá? Acreditam que hoje, tá, a Vale negocia com desconto, mesmo com a pressão nas commodities, eles acreditam no preço do minério de ferro para 2026 em $108 por tonelada, e, entretanto, os riscos de Brumadinho, né, aí, e Mariana foram resolvidos, ou seja, mitigados, tá? Então, é o fator aqui da recomendação do JP Morgan. Dando continuidade, você tem outros fatores, como drives, né, estratégicos, uma possível aumento da demanda chinesa, tá? Capacidade portuária, tá? Risco cambial também, dólar em baixa, e custo logístico também aí então, com o upside residual, ou seja, alto de até 85 e né, mais 26%
para patamar histórico lá nos 92, que seria aí a alta para a Vale, tá? É importante destacar aqui também o fator sobre geração de caixa para 2026 do BTG Pactual, que vê uma geração aí em EBITDA para a Vale na casa aí de 7%, né, em fluxo de caixa operacional de no mínimo 7% para 2026, junto ali com a Irani e entre outras, né? Isso daqui é muito positivo porque isso daqui pode retornar em fortes dividendos e também, mesmo com um lucro menor para 2026, a geração de caixa ela é muito importante para a empresa de commodity, né? Então, um fator aqui positivo para olhar nesse segmento, tá? Por último, pessoal, questão do corte de juros americanos vai para 100%, segundo, né, aí apostas no CME Group, que mede essa questão após hoje dados lá do desemprego americano, né, ou geração de emprego americano. Então é esperado aí o corte de juros para aí lá nos Estados Unidos, tá? Isso daqui pode engatear uma questão de capital, né, procura de capital nos países emergentes e também pode, né, beneficiar também commodities, principalmente para emergentes também, tá? E nesse sentido, o Banco do Brasil, aliás, Brasil, né, se beneficiaria em primeiro plano com a entrada de capital e depois um corte de capital e entrada de capital nas ações brasileiras, tá? Então são esses os fatores. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que todos tenham gostado do conteúdo. Na segunda, eu vou falar também de Vulcabras, é um pedido aqui do inscrito do canal. Eu não esqueci, tá, meu amigo? Eu vou falar aqui sobre Vulcabras, a minha opinião. Para mim, é uma das boas empresas, fora ali do rol, né, de empresas que estão no segmento básicos, né, necessidades básicas, até dona da marca Mizuno, paga um bom dividendo, cresce, não está endividada, fora do radar, ainda assim, tem muita ainda proporção para alta, e eu vou falar sobre aqui qual que é a minha opinião, e também a quanto, né, e compraria, até porque tudo tem seu preço, essa é a minha visão. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda dos ativos citados e também ativos mencionados, sendo que é importante, se você gostou do conteúdo, inscrever-se, né, no canal, considere aí se inscrever, compartilhe também, curta, para alcançarmos mais investidores. Desejo a todos um excelente fim de semana, bons aportes e até o próximo. Voltamos na segunda-feira. Valeu demais!